Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast do nosso templo. Eu sou o Mago Régulo e será que você consegue aprender magia sozinho? E aí, meus doces, vocês estão bom? Eu sou o Anderson Oliveira. Hoje só tá eu inútil aqui. Mago autodidata é possível, mas no nosso templo você tem um mapa do tesouro, sem precisar de uma bola de cristal para encontrar o caminho da felicidade. Eu achei muito bom. Você claramente pegou isso do ChatGPT, né? Que você tá nessa vibe de tecnomago, mas ficou muito bom. Pessoal, só para contextualizar para vocês, nosso episódio Pocket do nosso podcast, episódio light hoje, eu e o Andy aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre algo que tem muita gente que anda perguntando pra gente nas nossas redes sociais privadas, nas nossas redes sociais do nosso tempo, se é possível aprender magia sozinho, né? E como a gente é um colegiado mágico, nós nos sentimos na obrigação de orientá-los com relação a isso, porque as coisas não são tão assim quanto parecem, né? E temos informações interessantes aqui para conversar e para podermos falar sobre isso também, sobre esse tema, tá? Mas antes disso, eu queria passar para vocês rapidamente aqui a nossa agenda, tá? Nossa agenda hoje vai ser pequenininha, rapidinha aqui para vocês. Então anota aí porque tem algumas coisas interessantes. O primeiro evento que eu queria passar para vocês é que dia 15 de novembro agora vai ter a nossa próxima iniciação de neófitos online. Então, para você que quer fazer parte de um colegiado místico, a gente abriu agora a nossa trilha, que é o nosso templo online, onde todo mundo pode participar. É só você se inscrever lá pelo site do nosso templo ou pelas redes sociais, e a próxima iniciação de neófitos vai acontecer agora dia 15. Certo? A gente já tem episódio de nosso podcast falando tudo sobre a nossa trilha, como que funciona a nossa ordem online, para você poder entrar lá, participar. Então é só você dar uma olhadinha aqui, é um episódio anterior a esse. Você dá uma olhada lá, você vai ver exatamente como participar. Todo domingo também nós temos os nossos atendimentos presenciais no nosso templo de BH, que é na rua Deputado Cláudio Pinheiro, Lima, 261, no bairro do Glória, é a porta direita, tá? Ele sempre é gratuito e é importante que você chegue lá sempre no horário para ver se você consegue pegar ficha, para você ver o horário certinho, se vai ter rito coletivo, se não vai ter rito coletivo, ou se vai acontecer alguma programação especial em algum desses horários ou em algum desses atendimentos abertos ao público. É só você dar uma olhada no @nosso templo SP. E em São Paulo, os nossos atendimentos abertos ao público acontecem às quartas-feiras na rua Andaraí 463. É sempre gratuito, tanto em BH quanto em São Paulo. Em São Paulo é às 19 horas. É importante você chegar às 19 horas para você garantir que você vai conseguir pegar fichas para o atendimento, ok? Porque dá uma lotada, as fichas tendem a acabar e aí eles deixam você com uma ficha de encaixe. A ficha de encaixe não garante que você vai passar com o magista, você só vai conseguir passar com o magista se der tempo ali de você passar, né? Se tudo acontecer no horário, algum magista terminar antes, né? Aí dá tempo de você passar com ele. Então, aproveita, chega no horário, segue as nossas redes sociais para mais informações, segue as nossas redes sociais para as nossas divulgações. E é isso. Quer complementar alguma coisa, senhor? Místico @papo de mago. Mag Zero. Se quiser participar das gravações online, tem que estar no nosso grupo do WhatsApp. Aí você fica na salinha que você comentar os seus comentários, sobe na tela aí durante o podcast. Então vamos lá. Esse daqui vai ser um podcast com menos pessoas, mas nem por causa disso vai ser menos importante e menos legal. Afinal de contas, o Anderson é uma pessoa muito legal, é o nosso satanista doce. Então vamos conversar um pouquinho. Anderson, o que você, antes da gente chegar nessa parte de se é possível aprender magia sozinho, eu acho que você e eu poderíamos falar um pouquinho de como foi os nossos passos na magia, porque eu acho que isso vai dar uma contextualizada sobre a nossa opinião. Eu acho que conhecendo você, eu já sei mais ou menos qual é a opinião, mas eu acho importante ter esse contexto para na hora da resposta ela fazer sentido. Como que você chegou nesse mundo de magia? Então, eu sou ex-pastor, para quem não sabe, né? Eu fui convidado a me retirar da igreja evangélica. Inclusive um episódio especial só com ex-pastores convidados a se retirar da igreja evangélica. Sensacional. Exatamente. Os dois. Então, eu fui convidado a me retirar, isso em 2009. E aí, ali eu despertou uma certa curiosidade e eu comecei a ir atrás para entender outros meandros, né? Porque tudo aquilo que era do capeta quando eu estava na igreja, televisão era do diabo, Coca-Cola era do diabo, a maionese era do diabo. Eu falei, eu vou ser do diabo, né? Porque tudo que é do diabo é legal. Aí, a princípio, eu fui buscar dentro das... Com mais que eu próximo que eu tinha, que eram as religiões ali de matriz afrodiaspóricas. Umbanda, Candomblé e tal. E não me adaptei. Fiz uma visita, cheguei lá, percebi que era religião também, não quis.
E aí eu iniciei minha caminhada bem sozinho, bem solitário. Livros e tal, e a primeiro momento, na tentativa de, acho que meio que de afrontar Deus, meio que com a revolta, alguma coisa assim, até entender, uns 4, 5 anos depois, que, cara, mas esse Deus que a galera fala aí nem existe. Se tem um Deus, não é esse cara barbudo, malvadão aí, não. E aí, em 2013, se eu não estou enganado, eu conheci o Nino Denani, que foi o meu primeiro mestre na magia, digamos assim, que o primeiro curso dele que eu participei foi em 2015, mas eu conheci ele já de uns anos antes. Mas até ali eu tinha sempre estudado sozinho. E aí eu fiz o primeiro curso dele, e a gente foi estreitando laços e fui fazendo curso com outras pessoas, porque aí, até 2013, 2014, você não tinha muita gente na internet que falava de magia. A internet em si já era muito mais escassa as coisas do que é hoje, mas falando de magia então tinha um ou dois, entendeu? E aí eu conheci o Nino até, foi no perfil de um cara que falava de Goetia, e esse cara depois ele começou a atacar o Nino, e virou uma treta toda aí, mas eu conheci lá, fiz um curso com esse cara também de Goetia na época, só que ele dava o curso, só que ele botava medo de tudo. Não, você não pode evocar o Daimon fora do horário, você não pode fazer não sei o quê. Aí um dia eu falei, quer saber? Todo mundo metia medo com Citri. Não, porque Citri, você invocar Citri, se não vai preparado, Citri te mata. Eu só de raiva falei, tá bom, vamos ver se é isso mesmo. Evoquei sem círculo, sem nada. E cá estamos, 10 anos, 12 anos Eu depois, acho. e não morri. E eu acho interessante você falar isso, porque o primeiro Daimon que eu invoquei foi Citri também. E assim, eu tô super vivo aqui, tô de boa. E foi sem círculo também. Sem círculo, sem merda nenhuma. Então, e eu tive um resultado muito bom, cara. Assim, tipo, eu pedi, na época, era um bagulho luxúria sempre, né? Porque a magia você começa por o Dinheiro, sexo, luxúria, o dinheiro, os motivos errados. E aí deu muito bom, assim, o resultado foi muito positivo. Passou-se um tempo, eu comecei a migrar para o lado do satanismo. Mais uma vez, uma nova busca, e buscar mestre, buscar. Só que aí eu já tinha o conhecimento, o rolê por dentro de ordem era mais fácil. Porque até ali eu tinha feito cursos livres ou tinha feito com algum magista que participava de ordem, mas eu mesmo não fazia parte. E aí você vai conhecendo gente de ordem e tal. E aí eu fui convidado em 2016 ou 2017, não lembro, fazer parte de uma ordem. E aí dentro dessa ordem foi o primeiro contato que eu tive com o satanismo. Não era uma ordem satanista, mas uma das matérias ali era o satanismo. E o satanismo ateísta, que é onde você tem Satã como um arquétipo, um self seu, que é você se olha no espelho e você é o seu demônio. E aí dali eu fui para uma ordem satanista e aí eu percebi que dá para ser mago. Livre? Dá. Só que quando você tem um mestre ou uma ordem te amparando ali, cara, é muito mais fácil. A trilha é muito mais de boa. Comigo foi mais ou menos, cara, foi um rolê muito parecido, né? Só que acho que tem alguns diferenciais. Eu me interessava já pelo tema de ocultismo antes de eu ir para a igreja, porque antes de eu ir para a igreja eu estava buscando em algumas religiões. Então eu passei pelo budismo, que por si só é um sistema mágico. Eu considero ele muito assim porque ele é foda. Quando a gente está falando do budismo mais tradicional, a parte que depois virou uma religião já nem tanto. Eu passei pelo kardecismo. Fui católico durante muito tempo, fiz crisma, batizado, primeira comunhão, né, tudo mais. E depois, já mais adolescente, eu caí na igreja evangélica e eu tive um momento de depressão e eu acabei ficando, e aí eu virei pastor, porque eu tenho alguma coisa em mim que eu não sei explicar. Eu gosto de entender o que está acontecendo por trás do rolê. Então, para mim, não bastava estar na igreja evangélica, vendo a galera falar em línguas, caindo no Espírito Santo, sapateando, não sei o quê. Eu ficava, mano, não, eu preciso entender o que está acontecendo. Não adianta me vir com essa explicação de que, é o Espírito Santo, não é. Beleza, eu participei de várias euforias dessas, né, vários momentos como esse, mas eu quero saber o que está acontecendo com o meu corpo. Não adianta você vir tentar me explicar o que é com uma explicação mística que não vai colar. Então, eu fui estudando, virei pastor, fiz teologia, nisso você vai crescendo, né? Dentro da igreja. Até que eu fui convidado a me retirar, porque eu já estava muito mais mago, ocultista do que pastor em algum momento desses, né? Se perdeu na narrativa. Eu me perdi na narrativa. Porque quando você vai procurando o que tem atrás, você acaba caindo na magia. Eu lembro até que eu estava comentando com a Tracy que um dos trabalhos que eu fiz na faculdade de teologia foi sobre Goetia e eu descobri o canal dela por causa disso, porque eu fui procurar como é que fazer para evocar um demônio. Porque a gente sempre ouve falar muito disso na igreja. E eu queria saber que, não, peraí, se tá todo mundo falando disso, algum fundamento, alguma coisa disso precisa ser real. E uma mínima parte do que eles falam lá, bem mínima é. É possível você
né, trabalhar com demônios, não do jeito fantasioso que eles falam, mas é. Sim. E aí eu descobri, caí no canal da Prace, comecei a entender como é que era, fiz um trabalho teológico sobre isso, porque tem um momento lá que eles forçam você a buscar outras culturas, outras tradições e outras coisas, né? E eu fiz sobre Também magia. passei por isso. E aí, depois que você adquire tanto conhecimento, as explicações bíblicas, as explicações que a igreja te passa já não fazem mais tanto sentido. Então, foi decidido entre os outros pastores que estava na hora de eu sair, então eu fui convidado a me retirar. Depois disso, eu passei mais ou menos por um ano refletindo sobre o que eu queria e comecei a estudar por conta. Só que aí tem um ponto, vamos lá, sobre estudar por conta. Eu, durante muito tempo, fui a pessoa que virou e falou que é possível. Você não precisa de mestres, você não precisa de ninguém para te ensinar, você vai estudar por conta. Eu era essa pessoa que defendia isso com unhas e dentes. Até vir fazer parte de uma ordem. Porque o que acontece? Quando você está estudando por conta, você cai em muito sistema mágico. Então você vai cair, por exemplo, na Goetia. Você vai aprender a Goetia, você vai conseguir fazer a Goetia. Ou você vai cair num sistema de 40 servidores, você vai conseguir fazer ele. Mas você vai sempre aprender o sistema. Você nunca vai achar aquilo que está oculto no sistema. A magia, o fio guia da magia, você não vai encontrar. Isso eu só encontrei dentro no caso, do nosso tempo, que é a ordem que eu faço parte. E bicho, assim, papo de um mago te explicar em 2 frases algo que você leria em 6 livros para entender. Tão mais simples nesse ponto. E aí a gente tem muito essa questão da aversão ao mestre, no sentido de, tipo, eu não vou ter um mestre, eu não quero ter um mestre, porque a gente tem uma conotação do tipo, você vai ser um servo dele. Mas o mestre, nesse caso, ele é um professor, única e exclusivamente. Ele não vai ser um pastor, ele não vai ser um guru da sua vida. Na verdade, é o oposto disso. Fazer parte de uma ordem não é fazer parte de uma religião, definitivamente. Ele não vai pregar para você, ele não vai falar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, ele está lá para ensinar. E você tem os outros irmãos de ordens que estão em graus mais elevados ou menos elevados que o seu, e você vai orientando eles nesse processo. Você orienta quem está abaixo de você e quem está acima de você te orienta. E aí você tem um negócio que é muito legal, é que nos corredores você tem muito aprendizado. Então, por exemplo, eu chego no Juliette, que todo mundo chama de Juliette, mas o nome dele é Lucas, e às vezes as pessoas chamam ele de Juju, e ele, cara, assim, tem muito conhecimento que, trocando ideia com ele, por sermos de paradigmas muito diferentes, ele me passa e eu passo para ele e a gente vai aprendendo junto, não necessariamente dentro de uma reunião da ordem. E isso por si só é muito incrível. E foi mais ou menos assim a minha jornada também, e eu acho enfim, você só encontra de verdade o que está oculto dentro do sistema mágico quando alguém te explica. Não achei até hoje alguém que explica isso na internet. Tem pessoas que tentam, mas é muito impossível. Porque os seguidores não conseguem acompanhar isso, porque é um negócio que você precisa seguir uma metodologia ali, e como o vídeo você vai lançando um atrás do outro, a pessoa pode pegar do vídeo 10, assim, por exemplo, e aí não entende de nada, aí a pessoa tem que ficar voltando, e aí é isso. Eu acho que é diferenciado, sim, quando você aprende dentro de ordem. Eu também fiz outros cursos, vários cursos, mas é diferente quando você tem essa metodologia que vai te ensinando, que te pega para ensinar. Fora fazer parte do egrégor, né, também, que é algo interessante. Então, tem uma coisa que você vai ver dentro de ordem, que é muito comum em ordens sérias, você tem acesso a materiais que fora delas você raramente encontra, porque às vezes são materiais, livros principalmente, muito caros, muito antigos, e aí, como você está dentro de uma ordem e é uma galera que participa dessa ordem, então eles acabam custeando e comprando ali esses livros e tal. Tem livro de satanismo, para você ter ideia, que você só vai encontrar em leilão ou alguma livraria no exterior muito antiga, e tem livro que gira em torno de 50 mil reais. Eu até mandei um para você esses dias lá e tal. Você dá um Google, você nem acha, você não acha em site nenhum. Tem assim um que o rascunho dele, porque é bem um rascunho. Ele é um livro de 2.300 páginas. Aí fizeram um cara leu e colocou que ele entendeu lá como se fosse um resumo do original. Esse resumo do original tá R$ 486 na Amazon. É como se fosse o Caibalion do Corpus Hermético. Exato. Só que ainda assim não é o original e não, com certeza tem muita coisa ali que deixa brecha. Você não vai aprender tudo e é só em inglês. Você não tem nem em português, entendeu? Você não tem ele traduzido. Então a ordem ela te facilita nesse sentido. Te faz networking. Então você, por exemplo, a gente se conheceu dentro de uma ordem, eu e você. E a gente troca muita ideia, trocou muita experiência e faz muita coisa juntos, magisticamente falando. E isso no dia a dia é bom para quê? Para você testar a sua magia, para saber se funciona ou não. Porque é muito fácil eu falar, não, eu sou fodão. Minha magia é 100% de eficácia, a amarração aqui é 3 dias, você traz o amor de volta. Mas ninguém testou.
Ninguém validou? A metáfora que eu sempre uso do faixa preta de jiu-jitsu. Eu posso amarrar uma faixa preta na cintura, mas isso não faz de mim um faixa preta. Ah, não, mas eu sou um faixa preta auto-iniciado. Eu não sei regras do jiu-jitsu, eu não sei regra de pontuação. Às vezes eu não sei nem amarrar a faixa, entendeu? Então, assim, tem todo um processo. É possível você iniciar sozinho, mas você não vai muito longe sozinho. E isso que eu gosto de deixar claro, porque muita gente vai falar, não, mas eu sou iniciado, eu trabalho há 30 anos, tá? Só que a nível de conhecimento, às vezes você penou para conhecer uma coisa que em 2 capítulos com auxílio eu aprendi. Sim. Entende? É aquilo que eu falei, às vezes em duas frases alguém dentro do Morning te explica algo que você leu em 6 livros, sabe? Foi muito, por exemplo, a conversa que eu tive com o Juliette sobre Cabala, por exemplo. Cabala é um negócio que para você aprender fora de uma ordem é muito complicado. Você pode até comprar um workshop com alguém que já sabe, um curso, isso vai tornar as coisas mais simples, mas ainda não é igual, é mais didático, porque assim, você tem uma questão de experimentação também. Você tem os seus irmãos de ordem ali que vão te dar um auxílio em várias questões. Você pode testar com outras pessoas da ordem antes de testar com uma pessoa qualquer, por exemplo. E isso é muito da hora, sabe? Tem muitas coisas que eu trago para o meu atendimento que antes eu testei com o Anderson, testei com a Bruna, testei com o pessoal que participa aqui do podcast, vi que deu bom. No próprio estágio do nosso templo teve abertura para teste de muita coisa que a gente aprendeu lá, né? E que depois dá para utilizar, sabe? E eu acho isso muito importante, porque eu juntei aqui 3, sei lá, juntei 3 velas, um copinho com água e 4 ervas, queimei e falei que a vida da pessoa vai melhorar. Não é bem por aí, sabe? Tem um mundo de coisas assim. E as pessoas realmente acreditam que é isso. Hoje mesmo uma pessoa veio me chamar para atendimento e ela falou, mas você faz pacto também, inclusive, tava falando sobre pacto. Aí eu falei, tá, calma, não é assim que funciona, né? Você vai pagar, eu vou lá e vou fazer um pacto e te mandar o quê? A carta de Hogwarts de Lúcifer para você? Não é assim que funciona. Tem que passar por um atendimento antes, né? Tem uma questão de várias outras coisas. É o que eu sempre costumo até dizer. Eu preciso ver como que tá toda a sua vida para depois mexer na parte que é considerada espiritual, né? Porque você tem, tipo, várias esferas, né? Você tem uma esfera mental, você tem uma esfera emocional, você tem uma esfera material, e tudo isso precisa ser visto. E tudo isso pode ser apontado para o lugar que você quer ir. E eu aprendi isso onde? Dentro da ordem. Fora da ordem, você vai falar o quê? Não, você faz o ritual de Goethe assim, assim, assado, pede o seu pedido pro Daimon e se pá, acontece. É ou não é? Mas E você fica nessa. então. E eu, por ser declaradamente visto em rede social e tudo mais satanista, eu recebo muito essa questão do pacto. A galera procura muito para pacto. Só que as pessoas não entendem que o pacto, por exemplo, não é essa coisa que vendem na internet, de você dar a tua alma pro diabo e ficar rico da noite pro dia, vai aparecer uma mala de dinheiro na tua porta do nada. Não é assim que funciona. Pacto, ele é uma iniciação. Tanto que um pacto com Lúcifer, por exemplo, você tem 16 dias consecutivos de preparação, onde você tem diversas restrições alimentares, restrição sexual, até sozinho. Então você tem que se privar da sua sexualidade durante esses 16 dias. Você tem alguns rituais que você vai realizar todos os dias, de manhã e à noite, durante esses 16 dias. Para daí, no final, você monta o altar, faz toda a preparação para só aí você fazer a pactuação definitiva. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, você não vai mandar um Pix para mim, eu vou falar um monte de abobrinha, te mandar um PDF e falar que você está pactuado, entendeu? E isso acontece muito, porque, inclusive, sexta-feira, chegou uma pessoa para mim, através do Instagram, falando que tinha feito um pacto e tal, e aí, porque o cara me mandou um PDF, falou que eu tinha que fazer. A hora que ele me mandou o PDF que ele tinha recebido da pessoa lá, que eu fui ver, cara, não tinha chance nem dele ter feito com Kiumba o pacto dele. Para fazer com o Egum, ele tinha que ter acertado mais perto. Sabe? Não tem zero de nada, só nada de nada. E é muito comum, por quê? É uma coisa que você não sabe se está certo ou errado, porque não é abertamente dito uma forma correta de pactuação e tal. O que você tem na internet são especulações. E a grande maioria de pessoas que aparecem na internet falando que são pactuadas não são. E isso é uma coisa legal também. Porque tanto isso que você está falando sobre os pactos, quanto essa questão de atendimento que eu faço também, que eu citei, a forma dos trabalhos que eu faço, são sistemas mágicos que não necessariamente representam o nosso templo, na verdade não representam porque ele não é sobre isso, mas são sistemas mágicos que por conta do aprendizado do que tem por baixo da magia, a gente consegue adaptar e fazer ele ficar melhor. É isso que a gente aprende.
eu trabalho hoje muito com o meu próprio sistema, sabe? De uma forma muito livre, assim. Só que por baixo ele tem toda uma teoria da magia que torna ele funcional. E é muito sobre isso, você está na ordem. É até que eu estava dizendo essa semana no Instagram e fiz um vídeo sobre, né? A criação do seu próprio sistema mágico, ela é muito mais potente e muito mais forte do que qualquer sistema pronto. Eu duvido que a Goetia, por exemplo, que você pratica hoje, é a mesma Goetia que tem lá no Grimório Salomão. Não, nem de longe. E você já fez várias adaptações para algo que funciona melhor para os dias de hoje, para você, para as pessoas que você atende. E é sobre isso, é sobre você saber o que está fazendo, não só Então. copiar alguma coisa. E isso, o auxílio da ordem te dá muito embasamento para isso, porque dentro de ordem você testa todos os sistemas praticamente. E é muito comum você ter dentro de ordem pessoa que é da luciferiana, do satanismo, hermetista, angelical, candomblecista, umbandista. Você tem galera de tudo que é lado. E isso, você vai trocando informação, vai aprendendo um com o outro, e no final das contas, você junta tudo isso que você aprendeu e cria o seu sistema. Porque aí você não está criando com base nas vozes da sua cabeça. Você está criando com embasamento, com fundamento, e aquilo vai fazer muito sentido para você. E eu costumo dizer que o melhor termômetro para saber se deu certo ou não são os resultados. Entendeu? E eu tenho excelentes resultados. Eu sei que tem resultados assim excepcionais. Inclusive pessoas que iniciaram na magia dentro do nosso templo, que não era de nenhuma ordem ou nunca fizeram nada magístico antes, aprendeu muito e está tendo excelentes resultados. Entendeu? Por quê? Porque esse processo de quebrar a cara que eu e você teve lá atrás, eles não precisaram passar, porque tem todo um respaldo, todo um amparo, vai trilhar um caminho ali, até chegar num ponto de falar, tá preparado, esse cara pode atender, porque ele é magista de verdade, e outros magos o reconhecem como tal. Exato. E aí tem um comentário da Bruna aqui que eu queria até comentar um pouquinho sobre ele, porque ela me lembrou de um ponto importante aqui pra gente falar. Ela mandou: as pessoas têm que entender que aprender sozinho pode dar muito ruim. Estar em ordem seria como somos o nosso templo. É um baita ponto de apoio, segurança, conteúdo sério, responsável. É tudo isso, é verdade. Mas eu não gosto de botar medo nas pessoas que estão aprendendo sozinhas. Porque assim, tem muita coisa que pode dar ruim. E o meu Instagram, ele é muito sobre você perder o medo de fazer as coisas sozinho. Porque o que acontece? Existe muita gente por aí que cobra para fazer coisas. E elas tendem a colocar muito medo nas pessoas de praticar as coisas. Porque, assim, é o que você comentou sobre Citri no começo. Ah, porque pode dar ruim, você vai morrer, e não sei o quê. E ele fez sem o círculo e tá vivo até hoje, entende? Nada é tão catastrófico. Presta atenção que eu vou falar isso com muita sabedoria, tá? Nada é tão catastrófico quanto parece ser. Coisas podem dar ruim. Esteja ciente disso. Mas nada é tão catastrófico quanto parece. Se deu ruim, você procura consertar para quem quer aprender sozinho. A diferença de você aprender sozinho e aprender no colegiado mágico é que você vai procurar sozinho. Então, se deu ruim, lide com, entre aspas ou sem aspas, os seus demônios e faz as coisas acontecer. Arruma. Se estiver aprendendo com mais gente, você tem uma galera aí para te ajudar. Mas eu, de verdade, eu não sou contra as pessoas aprenderem sozinho. Eu acho que existe uma via, eu aprendi muita coisa sozinho, muita coisa que eu aprendi sozinho se confirmou como correta depois que eu entrei em ordem, e muita coisa como eu achava que era daquele jeito e não era merda nenhuma. Tava errado. Mas existem coisas que você aprende sozinho, sim. Quem diz isso não tá falando a verdade. É possível, existe uma via para você aprender coisas sozinho. Só que essa via, ela é curta. É limitado o que você vai aprender sozinho. Quando você tem outras pessoas, você consegue aprender melhor. Então, por exemplo, e eu sempre cito esse exemplo, porque eu lembro que foi onde eu travei e falei, agora eu preciso de alguém aqui para me ajudar. Isso daqui para frente eu não consigo ir mais. Eu consegui entender muito bem teoria de evocação, fazer evocações mágicas. Mas invocação não. Invocação, eu não sei, sinceramente, eu não sei como que alguém pode aprender invocação se não tiver alguém para ensinar. Sinceramente, eu não faço a menor ideia como que é possível isso. Mas evocações, beleza, foi de boa, consegui compreender. Invocação, aí foi onde eu esbarrei. Se você para pensar, você tem muitos atalhos que você pode cortar dentro de uma ordem. Quais são eles? Principalmente, você tem uma instrução do que lê e o que não lê. Porque quando você busca de internet ou fontes duvidosas, um exemplo que eu vou usar é aquele livro que a gente está usando para o grupo de mentoria, é o Medical Cash. A versão dele traduzida em português, inclusive na versão que você compra em português, ele tem, em alguns trechos dele lá aparece Google Translator Error,
Ou Que horror. seja, traduziram no Google Tradutor. E é uma tradução porquíssima, a ponto de as palavras de poder, ele ter traduzido uma das partes, por exemplo, como sendo joelho, e que não faz o menor sentido. E se você entende de inglês e consegue ler o original em inglês, ok, mas se você não entende, você acaba ficando refém. E isso não só para esse livro, é para muitos outros, e até tem muita coisa no mercado aí que é mais historinha, mais mística e lendária do que realmente uma coisa efetiva. E até porque a gente tem a maioria dos grimórios datados da Idade Média. Esses livros mais antigos, Ars Goetia e por aí vai, é a Idade Média. E a forma da leitura, da escrita lá, era a forma daquela época. Então, muita coisa que você vai ver lá, por exemplo, é comum você ler nesses grimórios antigos, para você escrever o teu contrato mágico em pele de cordeiro, em pele de leão. Aí você fala, onde eu vou arrumar uma pele de leão? E as pessoas não conseguem entender que naquela época era muito mais fácil você encontrar uma pele de um animal do que um papel, porque não existia o papel. Não dos moldes que a gente compra As hoje. pessoas esquecem o quão antigo é isso. E isso, assim, são coisas medievais. É muito antigo. Sim. Mas as pessoas leem como se fosse algo atual, entende? Não, não é bem por aí, né? Tipo, não tem como ser por aí. Se você matar É, um leão, você vai preso, irmão. Você tá achando o quê? a primeira Se coisa que você não assim, morrer, né? primeira coisa que você vai ter que sair daqui e ir para a África. Ou invadir um zoológico, porque eu nem sei onde você arruma um leão, para começar a conversa. Só ele já cometeu uma meia dúzia de crime, entende? Então, assim, tem coisas que, cara, não basta só ter a interpretação de texto, porque tem muita coisa que se você levar o pé da letra, você acaba cometendo umas coisas muito bizarras. É a Porque exegese mínima e a hermenêutica que você precisa fazer naquele texto, né? Senão é impossível você entender então, ele de forma completa. tem um livro, ele é de luciferianismo. Eu nem vou citar o título, porque ele é um livro que você não acha, não encontra ele fora de ordem. Esse, definitivamente, você não encontra. E um dos trechos dele, ele fala do sacrifício de criança. Só que assim, se você ler ele completo e entender, você vai entender que ele está falando do sacrifício da criança interior. Porque a partir do momento que você conhece a luz, ou o Lúcifer, que é o portador da luz, que é o portador do conhecimento, e quem detém o conhecimento acaba matando a sua inocência. Por quê? Ora eu era inocente, ora eu era um leigo, um neófito, agora eu sou um iniciado. Então agora eu não sou mais inocente perante tal assunto. E ali você sacrifica a tua criança interior. Cara, e tem gente que leva isso ao pé da letra. Tem gente que vai achar que você está pedindo sacrifício de criança. E, inclusive, tem uns doidos que você vê vira e mexe aí, falando que sacrificou em ritual e tal, porque o cara foi sozinho, não entendeu o rolê e fez caquinha, entende? E assim, é uns bagulho, é umas armadilhas que te colocam sem você perceber. Porque aí você cai naqueles grupos de Facebook ou hoje é mais raro acontecer, mas às vezes nos fóruns e tal. Oizinho, Bruna, você vai para fórum, cara, ali é muita gente que sabe pouco, ensinando gente que sabe menos ainda e colocando muitas das vezes uma visão dela sobre aquilo que é completamente equivocada. Eu sou muito favorável ao testar, entende? Mas assim, tem gente que fala, não, mas eu estudo Goethe faz 10 anos e não fez um ritual. Porque assim, você É um leu mago de o Ars sofá. Goetia, você leu o Ars Goetia lá, você vai ter 72 diamonds ali dentro. Porque até já comentei muitos com você, são muito mais de 72 diamonds, mas catalogado normalmente lá dentro são 72. E se você ler ali, se você fizer um por dia, em 72 dias você zerou o álbum de figurinha. Você tá há 10 anos e não testou nada, cara, então assim, me desculpa, você nem é magista, tá? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é testar. Mas é isso, a gente recebe muito hater, né? Teve um esses dias que veio falar, ah, alta magia, tá bom. Aí ele veio, eu pratico alta magia, eu sei Enochiano e Goetia. E aí eu fui lá e comentei, hahaha, tá tão no básico ainda, porque tava, né, afrontando lá nos comentários. Cara. Eu fiquei, não, ó, entendam o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Goetia e Enochiano são sistemas básicos. Não são. Inclusive, Enochiano é difícil pra um caramba. Só que a questão é a seguinte: se você só participa, se você só tá praticando isso, você não tá praticando magia. E sem esse sistema? Você sabe fazer magia? Sem sistema nenhum, você sabe? Você sabia que nenhum sistema tem magia, a magia tá no mago? A magia nunca tá no símbolo, nunca tá na coisa, nunca tá na ferramenta. Tá no mago. Isso é outra coisa que eu aprendi em ordem. Então, porque um dia eu fiz uma pergunta, inclusive, para uma pessoa que é famosa de internet, não darei nomes também para não dar ibope, porque ela tava falando, não, porque se você não traçar o círculo,
não funciona, porque se você não fizer... Aí eu falei, a magia ela é elitista, ela segrega? Não, jamais. Eu falei, então quer dizer que um tetraplégico não pode fazer magia. Não, mas aí se ele já fazia antes, porque aí... Tá, cara, mas não faz sentido. Se eu tô acreditando numa divindade, que é um daimon, que é multimilenar, e tá aí há trocentos mil anos, que esse cara é mais foda que eu. Se eu acredito que ele vai resolver o meu problema, ele não vai atravessar um círculozinho de giz riscado no chão? Não, mas aí é a intenção. Então eu posso pôr essa intenção só da minha cabeça. Construir um círculo mágico mental aqui vai funcionar tanto quanto. Porque se eu acredito que o espírito atravessa a parede, mas ele não vai atravessar o adesivo que eu colei no umbigo. Ah, tem um adesivo de libélula ali, eu não posso passar. Cara, para, não faz sentido. A ferramenta tem que ser sempre o mago. O mago, porque eu hoje, em uma situação extrema, que eu esteja sem qualquer ferramenta que eu costumo utilizar na ritualística, no meu altar, vai funcionar tanto quanto. Tanto que na maioria das vezes, magia para mim eu faço deitado da minha cama. Eu monto o altar, faço ritual e tal, para terceiros, para clientes. Porque aquela pessoa precisa ver algo, que foi, ó, realmente foi feito algo. Ela pagou por algo e isso foi feito aqui. Mas para mim, no rotina, dia a dia, para amigos próximos, não. Deito da minha cama e resolvo. Tem uma analogia muito boa. Se um dia você tiver. Uma analogia até absurda, na verdade, mas ela serve para isso. Se você um dia estiver em um Ai, que bonitinho. cruzeiro e ele afundar e você cair numa ilha sem o seu altar, sem suas ferramentas, você faz magia? Eu faria. Agora tem pessoas que não fariam. Ah, não, mas você tá sem círculo, como que você vai fazer? Cara, entende? E são coisas assim que você vai aprender. É muito mais profunda, muito mais aprofundado o assunto dentro da ordem. Os testes são muito mais aprofundados. Teve vários testes que o Andy já me ligou e falou: Nut, faz um teste aí, vamos ver como é que vai funcionar. Eu já fiz para ele também. O Juliette está fazendo outro teste comigo agora também, sobre magia angelical, que é um paradigma que eu tô bem fora, mas é o paradigma dele. E aí, isso é muito legal quando alguém faz algo que não é o seu paradigma e dá certo. E o seu também dá certo. E aí os dois dão certo e aí você vai comparar. E aí, o que tem de igual nesses dois aqui que rolou? Isso é muito, muito foda, de verdade. Então, mas aí é o trocar a experiência, é aquilo que eu falei do faixa preta. Porque assim, se eu sou auto-iniciado na faixa preta e eu treino comigo mesmo e voz da minha cabeça, e aí a hora que eu for lutar com faixa preta de verdade, eu vou me garantir? Eu vou saber o que fazer? Ah, não, mas eu assisti 10 anos assistindo tutorial no YouTube. Cara, mas tutorial não te faz magista. Ler o cardápio não mata a fome. Você tem que pedir. Ó, olhei aqui. Pastel. Quero comer. Não, pastel. Agora eu vou ficar 10 anos olhando pro menu todo dia. Pastel. Quer dizer, não vou durar 3 meses sem comer, né? Mas, cara, fazer magia é pôr em prática. Errar, você vai errar. Eu acredito que, assim, para todo mundo que começa sozinho, a trilha ela é mais dolorosa e muitos param pelo caminho por falta de compreensão. De um lado, você tem uma galera que planta muito medo, não, e se você fizer e tal, e do outro, você tem uma galera que tá pouco interessada também em aprofundar. Porque eu iniciei no satanismo querendo descobrir onde eu achava um bode e uma virgem e não sei onde compra nenhum dos dois até hoje. Entendeu? Não faço ideia de como arrumar uma virgem. E a galera às vezes chega nessa ideia, muito hollywoodiana da coisa, achando que, nossa, agora minha vida vai mudar porque eu estou estudando a magia. Cara, a magia é conhecimento e o conhecimento muda a vida, desde que você coloque em prática. E isso é outra coisa. Eu vejo uma dificuldade muito grande também das pessoas compreenderem que magia é conhecimento. E não só conhecimento, ela é qualquer tipo de conhecimento. Qualquer um. Se você tem conhecimento em física, você consegue fazer magia com isso. Se você tem conhecimento em ciência da computação, você consegue fazer magia com isso. Se você tem conhecimento em, sei lá, pilotar aeronaves, você faz magia com isso. Você faz magia com qualquer tipo de conhecimento. Esse é o primeiro ponto que eu vejo que as pessoas elas têm muita dificuldade de compreender. Porque para elas a magia ainda é montar o altar, a magia ainda. Isso é tipo assim. É o comecinho. Se for um iceberg, é o que tá lá em cima, assim. É a parte visual do rolê, assim. Que mais que as pessoas têm dificuldade de entender e que dentro da ordem fica mais claro. Magia, na verdade, a gente fala fazer magia por força do hábito, porque magia não é o que você faz, é o que você vive. Você vive magia, ela é um caminho, você trilha o caminho da magia, que é o caminho do mago, que a gente fala também. E que é literalmente. Aí é uma coisa que eu acho complicadíssimo você fazer sozinho. Você vai precisar de muita terapia para isso. Você já vai precisar se estiver dentro da ordem, mas fora da ordem você vai precisar de mais terapia. Então, mesmo dentro da ordem, o caminho, a trilha do mago, ela é chamada de uma trilha solitária. Porque, assim, você tem o direcionamento. O teu mestre da ordem, os teus irmãos vão te apontar o norte. Mas o caminhar é seu, cara. E isso a magia não anula.
Você vai viver o processo. Aquele processo de estudar, de buscar conhecimento, de isso, daquilo outro. Por exemplo, eu estou fazendo essa semana, por conta do... Esse episódio está sendo gravado dia 11 de novembro, 11 do 11, e eu estou fazendo um ritual de abertura de portal 11 do 11. Eu fui trabalhar com um demônio da lua, um demônio lunar, um espírito lunar, que hoje, por ser uma segunda-feira, eu optei por ele, porque na magia planetária, segunda-feira é o dia da lua, tanto que no espanhol é lunes, né? É lua. E eu usei a força do dia, eu usei o demônio do dia, eu fui atrás disso, só que num ritual completamente adaptado para o meu viés, entende? Eu sou satanista, eu tenho essa ferramenta dentro do satanismo, só que eu não fiz a moldes totais satanistas, não fiz a moldes totais Goethe, não fiz. Eu peguei um pouquinho de tudo para fazer a parafernália toda. Hoje pela manhã, isso tá até nos meus destaques do Instagram lá, uma consulente que estava participando desse ritual mandou mensagem, era por volta das 6:30 da manhã. Anderson, você fez alguma coisa hoje? Eu falei, não, tô fazendo desde sábado. Cara, já deu uma mudança aqui, não sei o que e tal. Não, porque a pedra da lua, eu ia arrumar uma treta já, eu abracei, ela passou. Eu falei, é isso, cara, magia é isso. Você nem ter concluído o rito e já ver resultados. E aí você pode falar, ah, mas é o efeito placebo. Pode ser, que ainda assim é um resultado. Não, e assim, todos os efeitos, efeito placebo, todos os vieses, o mago pode manipular isso a favor da magia dar certo. Inclusive, eu acho que ele deve fazer isso, sabe? Né? Porque qualquer outro. É o que eu tava dizendo no começo. Ele vai manipular todos os planos da sua vida, inclusive esses vieses, para te apontar para o que você quer. A hora que der certo, pouco importa se foi viés, se foi. Não importa, o importa é que você conseguiu o que você queria, né? E o que vem para além disso? Existem espíritos, não existem espíritos, a gente vai fazer alguma parte dele que precisa de fé, que não precisa de fé, isso não importa, porque você já manipulou tanta coisa que fica muito mais próximo daquilo acontecer, independentemente do que a pessoa, do que a pessoa acredita, da fé da pessoa. Se a fé da pessoa é verdadeira, que bom, é mais uma das coisas que o mago manipulou, a parte espiritual. Se não é, tá tudo bem, porque ele manipulou todo o resto, todo o seu universo interior, ele manipulou para aquilo dar certo. E isso é uma coisa que você não vai achar. Você não vai achar em nenhum livro, você não vai achar na internet, você não vai achar alguém explicando isso. Os poucos que tentam explicar isso, em algum pouco tempo depois, emburrecem o conteúdo, porque não tem como você falar isso, porque é algo que precisa de uma linha de raciocínio que vai ser quebrada durante a sua explicação, diversos momentos. E é isso. Eu sinceramente não sei como que a pessoa consegue aprender isso fora de uma ordem. E para deixar claro, sistemas mágicos vocês aprendem fora de ordem. Quer aprender a fazer Goetia? Você consegue, você tem 1 trilhão de cursos de Goetia, livro de Goetia, livros muito bons, inclusive. PDF gratuito na internet. PDF. Se você jogar, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês colocarem no chat GPT, quero aprender Goetia, e coloca lá para ele assim, se você for pagante, né? Pesquise tudo sobre Goetia que existe no Google, leia os melhores livros, nananana, me ensine Goetia. Ele vai te fazer um passo a passo de como fazer Goetia. Spoiler, você vai aprender. Agora, você vai aprender o que está acontecendo por trás dele? O que você está mexendo ali? Não, não vai. E em nenhum outro curso. Alguns até se aprofundam um pouco mais, mas assim, não vai chegar nem perto. Então, e assim, é muito normal chegar para mim, Nut. Até hoje eu postei um vídeo zoando disso aí, que foi até um vídeo que você tinha mandado no grupo lá da gente, do demoninho dentro do quarto lá, eu tirei um sarro disso, que é meu cliente mais fraco, o dia que chega. Fiz o ritual que a cartomante do TikTok disse que era para abrir caminhos e claramente abriu o caminho do inferno e tem um demônio na minha cama. Porque, cara, quando você não entende o rolê da forma correta, e mais uma vez, isso não é propor medo, mas é você entender a fundamentação daquilo. Qualquer barulhinho que você escutar à noite, você vai achar que é algo do teu ritual que deu errado. E a tua cabeça começa a te pregar peça. E aí, tudo que acontecer com você a partir dali, você diretamente vai ligar com o ritual que você fez. E aí, Esse foi o motivo de eu ter mandado esse vídeo. Porque a primeira vez que eu fiz Goetia foi mais ou menos a sensação daquele vídeo. Pra quem não sabe, deixa eu contextualizar pra vocês. Eu mandei um vídeo que tinha um demônio em cima de uma cama, feito de CGI mais porco possível assim, mas muito feio, andando em cima de uma cama, a pessoa acende a luz e ele tá lá caminhando em cima da cama. Assim. Aí eu falei, depois do meu primeiro ritual de Goetia, e mandei no grupo com o Andy, tá? Por que eu mandei aquilo? Porque eu lembrei do primeiro ritual que eu fiz. Quando eu fiz esse primeiro ritual de Goetia, sem saber direito o que eu tava fazendo, eu acordava toda noite sentindo minha cama tremer. E aí minha cama ficava tremendo e eu ficava fazendo banimento à noite pra sumir aquilo. E eu já sabia fazer banimento, o que é muito bom, né? Não me fez entrar numa paranoia maior. Mas é isso. Sabe quando que essa paranoia doida parou? Quando eu notei que a cama estava tremendo só pra mim e meus gatos estavam dormindo em paz na cama. Aí eu virei, para de ser louco, Rodrigo, o que você tá fazendo?
É só sua cabeça, entendeu? É a sua cabeça que tá impressionada pelo que você fez, que tá te pregando uma peça. E aí, isso eu falo toda vez. Fiz um ritual, coisas ruins acontecem na sua vida. Elas podem acontecer antes e depois do ritual. O problema é que depois do ritual, todo mundo acha que é culpa do ritual. E assim, não, sabe? Você pode torcer o seu pé antes ou depois. Torceu depois, tá tudo bem. Só esquece que você torceu o pé. Não tem a ver com ritual. A vida que É algo segue, cara. cotidiano, é algo normal. Sua cama tremer durante a noite não é algo normal. O ponto é que ela não estava tremendo. Eu achei que ela estava. Eu estava paranoico. Esse é o ponto. Eu olhei minhas gatas dormindo e falei: se tivesse um demônio aqui, elas com certeza teriam saído correndo. Aí eu Né? lembrei do vídeo de uma forma ilustrativa. Então é isso. Eu nem acredito em espíritos, não acredito em demônios, não acredito em nada disso. Sou mago do caos. Mas, pra quem acredita, isso é muito mais intenso. Porque a pessoa de fato acredita que aquilo tá acontecendo. A pessoa de fato vai entrar numa paranoia. E imagina se você faz isso sozinho. Eu sei que a maior parte das. Eu acredito que a maior parte das pessoas que são inteligentes e conseguem compreender que as coisas não são tão catastróficas quanto parecem. Mas vai lá perto da sua tiazinha da igreja lá, sua vozinha da igreja de saia, põe um pentagrama do lado dela para você ver. É capaz até dela incorporar um demônio do seu lado, de tão impressionada que ela fica. Então isso é complicado quando esses efeitos acontecem e você está aprendendo sozinho. Porque se você tem alguém para te orientar, um mestre que seja, ele vai te explicar sobre isso. Ele vai falar, ó, isso é uma paranoia mágica, tá acontecendo assim, assim, assado, como conserta? Assim, como já aconteceu várias vezes no grupo do próprio nosso templo, alguém falar, galera, fiz uma merda aqui, tá acontecendo uns bagulho doido. E 200 pessoas chamam a pessoa de uma vez ali para ajudar a consertar. E conserta, Né? resolve e É segue a que linha. resolve muito rápido. E não precisa sofrer, não Porque. precisa ler mais 4 livros para descobrir como é que é até você Então. consertar. E aí, hoje, a palavra frater e soror tem se deturpado na internet e a galera não sabe nem o que significa. E frater é irmão, soror é irmã. Só que quando você tem isso, quando você está dentro de uma ordem, isso é levado muito a sério. O sentido ao pé da letra da palavra irmão e irmã. É sempre os irmãos mais velhos abraçando os mais novos, é sempre um pelo outro, é sempre se ajudando. E o que nem eu citou aí um caso recente, uma irmã de ordem colocou lá, cara, fiz um negócio aqui e deu ruimzão e tem um Exu aqui dentro da minha casa aqui que tá uma energia esquisitona. Bora lá ajudar. Cara, rapidinho, resolveu o problema. Porque você tem toda uma galera por trás ali e quando você vem do colegiado mágico, você já sabe exatamente como fazer para resolver o problema, entende? Porque eu garanto para você que se fosse há 10, 15 anos atrás, que eu estava fora de ordem, que eu não conhecia e tal, é bem provável que eu tivesse entrado na mesma paranoia mística que a pessoa, entende? Porque aí cai naquilo que a gente sempre fala, ah não, mas eu sou médio esponja, eu entro nos lugares e eu absorvo. Cara, tá errado, porque assim, se você entende que você tá trazendo para si uma entidade, uma divindade, um daimon que seja, e você não consegue controlar isso, não consegue banir isso depois, alguma coisa tá errado em você. É você que não entendeu o rolê ou pulou alguma etapa. Então volta aí 3, 4 casinhas, releia, porque passou batido alguma coisa, entende? E quando você está dentro de ordem, é muito comum você fazer testes práticos, teóricos, fazer rituais com a galera ali dentro, ritos coletivos, normalmente vários magistas para um intento, ou um magista para vários intentos, e por aí vai, para você aprender isso também. Ó, aqui pode dar errado, esse caminho aqui, por quê? Porque alguém lá atrás já foi e viu que deu errado, então por ali já mitiga. E vai pulando algumas etapas desnecessárias e vai encurtando o rolê. Porque aí você entende que as 30, 40 páginas que fala de círculo, de atame no altar, de um monte de coisa que você vê em muitos grimórios repetindo ali Ctrl+C, Ctrl+V, nem é tão necessário, entende? Porque eu tenho que ser autossuficiente a ponto de, como o Nut disse, você está numa ilha deserta, você tem que saber fazer magia para sair dali, irmão. Provavelmente você não vai sair voando, mas você vai ter um insight de construir uma jangada que vai atravessar a arrebentação, vai te levar para o alto mar, você vai encontrar um resgate, uma sinalização, vai fazer fogo. Você vai usar a magia a teu favor, porque você entendeu que, na dúvida aqui, eu cato um galho de árvore e risco o pentagrama no ar aqui com um galho de árvore. A varinha nada mais é, isso aqui, que um pedaço de pau morto. Essa É um aqui. galho de árvore de fato, né? Literalmente, com a pedra que eu peguei na beira do rio e um fio de cobre que eu catei de algum cabo elétrico por aí Você e ainda fez fiz. mais certo que eu comprei no Mercado Livre e funciona muito bem. A pedra, tá? Eu comprei no Mercado Livre, agora Ah, não quis. sim. Não, então, mas a minha pedra eu peguei e colhi na beira de um rio porque lá diz que você tem que colher
a árvore certa e tal. E na época eu tava nesse paradigma, então eu fiz. Hoje ela serve para enfeitar meu barzinho, cara. Eu nem levo para meu quarto de ritual. Não faz parte. Porque eu entendi que se eu riscar com o dedo é o mesmo efeito, se eu riscar só na mente é o mesmo efeito. O banimento vai funcionar tanto quanto, entende? Porque assim, se você entender o que há atrás daquilo, e isso a ordem facilita muito, principalmente ordens sérias, eles te põem, ó, isso está acontecendo por tal motivo. Ó, isso aqui não tem uma explicação científica ainda, mas estamos correndo atrás aí para buscar o fio guia disso aqui para explicar. E O ordem pessoal séria é isso. Sim, o pessoal fica batendo muito na gente às vezes no Instagram, porque eles lá a gente promove muito, por exemplo, quando tem workshop de Tábua Ouija, né? Então a gente fez o workshop de Tábua Ouija quando a gente pro retiro, então teve lá. Já tivemos no nosso templo várias vezes esse workshop. O que as pessoas não sabem é que os magos do nosso templo já viraram noite testando Tábua Ouija, vendo o que funciona, o que não funciona, com magos que acreditam em espíritos, com magos que não acreditam em espíritos, com cientistas juntos, com neuropsicólogos juntos, todos eles vendo em todos os pormenores o que está acontecendo ali. Mais ainda, sabendo exatamente como manipular esse instrumento e levar a condução da tábua Ouija a ponto de ela ser funcional para o solicitante, para a pessoa que vai nos visitar, que compra o workshop, para desbloquear algo para essa pessoa, seja lá o que essa pessoa foi procurar. E essa pessoa chegar no intento dela. Então ela é uma ferramenta mágica. Assim como o oráculo é uma ferramenta mágica. Nada mais é a tabuja do que um oráculo, for ver bem, né? Né? Assim como a assunção arquetípica é uma ferramenta mágica. Tudo é uma ferramenta mágica. Porque uma ferramenta sem o mago é só uma ferramenta. Agora, qualquer ferramenta da mão de um mago é uma ferramenta mágica. Não importa qual. Até um garfo, uma colher, qualquer coisa. Então, porque assim, a varinha, eu soltei ela aqui em cima da mesa, coloquei ela aqui, ela fica aqui até eu pegar. Ela não vai sair daqui voando e voltar pro lugar dela, saca? Ela não é. A magia não tá na ferramenta. Porque se a partir do momento que a magia estiver na ferramenta, eu posso parar de fazer magia e só pedir pra ferramenta fazer por mim. Entende? Porque assim, se eu dependo dessa muleta para minha magia ser funcional, se eu dependo, eu tenho que estar com a guia de cortar, se eu tá que são alguns chamam de gatilhos e outros como muleta mesmo. Porque o meu arquétipo, por exemplo, usa essa bengala, que é uma bengala com a bola de cristal na ponta e um punhal dentro aqui. O meu usa esse colarzinho. O seu usa o colar. Só que para mim vai funcionar igualmente se eu não tiver nada na mão. Quando eu vou fazer um processo que eu chamo de desencapetamento, arrancar espírito de lugares ou de pessoas, eu gosto de aprisioná-los aqui dentro. Mas nada me impede de aprisioná-los no meu bolso, que a partir do momento que eu não tenho minha bola de cristal ali, meu bolso vira uma prisão sagrada, eu aprisiono o demônio ali, chego em casa, eu taco na bola. E vai funcionar do mesmo jeito. Por quê? Para mim, é muito claro a relação magista-magia, ferramenta-magista-magia, ferramenta-magia. A ferramenta é só um adendo, é só um tempero. A magia tá dentro do magista, saca? E aí a galera não entende muito e às vezes cai na mão desse charlatão. É uma galera que vende rito de magia sexual aí só para sexualizar o rolê, sem entender nada. E isso dentro de ordem séria, você já aprende principalmente a ganhar de primeira. Você fala, não é assim. É que, primeiro ponto, rito de magia sexual. Não é algo que todos são obrigados a participar. Já começa por aí a brincadeira. Se você tá em algum lugar, eu não sei porque eu achei isso importante agora, porque você tocou nesse assunto, eu acho legal, importante falar disso. Se você tá em algum lugar e alguém fala que você é obrigado a participar de um rolê desse, você já tem que sair correndo de lá. Porque não é por aí. Se você tá em algum lugar e a pessoa fala que você é obrigado a ficar nu por conta de alguma coisa, você tem que sair correndo de lá. Essas pessoas, o mínimo que elas precisam fazer na hora que você for se inscrever para fazer parte do lugar, explicar que essas práticas existem e tem que existir o seu consentimento. Você não é obrigado a nada. Não são práticas do nosso templo não trabalha com isso. Embora em algum momento, se surgir alguém que tem esse paradigma e propor isso, vai ter que passar por um inquérito para todos aceitarem. Mas eu acho que você será ouvido com certeza. Mas isso não são práticas que acontecem aqui. Mas é importante existir essa explicação. Não caia nesses golpes por aí, tá? Pessoas se aproveitam desse tipo de coisa. E não é bem assim, você nunca é obrigado a fazer nada. Mas é o mesmo que eu falo, Noti, quando se trata de sacrifício humano. Se eu chegar em qualquer Ou lugar. animal também, né? Tipo... Sim, mas se eu chegar em qualquer lugar e a pessoa propor para mim que tem que sacrificar uma outra pessoa, que seja ela criança, adulta ou o que for, cara, eu chamo a polícia, porque isso é crime, entende? Você tem que entender que, por exemplo, existem alguns países na Europa, por exemplo, que é proibido o sacrifício até animal.
mesmo para ritualística. No Brasil ainda é permitido, dependendo se não for um animal silvestre, animal de lei. Mas uma galinha, um coelho, tal, é permitido. Mas não é todo lugar que é assim. Não é sempre que funciona assim. Então, a magia também, como ela é conhecimento, cabe você também ter conhecimento de leis e tudo mais, cara. Pra você não cair em nenhuma armadilha, entende? Não cair na mão de charlatão, não acabar acreditando em pessoas que de nada tem de magia e tem mais de charlatanismo. Entende? Porque 171 é o que mais tem por aí. Todos os dias sai de casa um esperto e um trouxa. Basta que os dois se encontrem e dê as mãos para sair negócio. Então não seja você o trouxa. Não você tem que dar um despertão para cima de tudo e de todos. Mas, no mínimo, tenha discernimento. Isso faz sentido? Alguém mais fala disso? Porque, cara, só tem nesse livro. Nenhum outro livro que é contemporâneo a esse fala desse jeito. Então a chance disso estar muito estranho, muito errado, é grande. Você tem sempre que lembrar que o Grimório, por mais antigo que seja, foi escrito por um homem com base nas vivências desse homem. Ou, às E vezes, nas num crenças dele colegiado. também, né? Isso. Ou num colegiado mágico, místico, entende? Porque eu já vi, sim, livros lá de 200, 300 antes de Cristo, que é livro de culto a algumas divindades, por exemplo, como Beuzebu ou como Moloque, que ele fala de sacrifício humano, entende? Mas aí se você lê na Bíblia lá, que é um tempo contemporâneo a esse aí, lá no livro de Gênesis, Deus pede o filho de Abraão em sacrifício, pede Isaac em sacrifício. Ele subiu com o filho dele no monte e colocou em cima do altar. Quando ele ia descer o cutelo, a narrativa lá diz que um anjo segurou a mão dele. Mas assim, entende que lá naquela época, e a galera lê isso na Bíblia e fala, nossa, olha que Deus bom, pediu o filho do cara em sacrifício. Tá, mas hoje isso é crime. Até para esse cara, entende? Então, assim, muito cuidado com as más interpretações. Na dúvida, pergunte para alguém que realmente entenda do rolê, para não fazer caquinha, tá? Sempre que você tiver dúvida e fizer com dúvida, as chances de dar errado são maiores ainda, tá? E o tema do podcast é mago autodidata, e a gente está falando disso, porque você, consequentemente, quando estiver aprendendo magia sozinho, você vai cair nesse tipo de coisa. E pessoas Sim. vão tentar te falar. Porque outra coisa que é muito difícil, e tem total relação com isso que a gente está falando, é as pessoas não conseguirem diferenciar sistema mágico de magia, de um modo geral, só magia, e nem religião de magia, que são coisas completamente diferentes. Sistema mágico é diferente de magia e religião é diferente de magia. Vou dar um exemplo. O Wicca. O Wicca é uma religião de bruxos e bruxas. Tem uma tradição mágica ali, eles praticam rituais e sistemas mágicos, mas aquilo não é magia. A magia, ela tá por baixo da religião. Toda religião tem um sistema mágico por baixo. Mas a religião por si só não é magia. Chegou em algum lugar, aqui você vai ter sacrifício assim, assim, assado, e a tradição é assim, né? Outra coisa, a pessoa falou de tradição, muito provavelmente ela não tá falando de magia. Porque magia ela evolui, ela vai evoluindo conforme o conhecimento da humanidade vai evoluindo também. E tradição é o oposto de evoluir, é você estagnar em uma tradição. Então você vai estagnar que para chamar a entidade X, você vai ter que matar 4 galinhas. Pronto, estagnou. Você já tentou fazer de um jeito mais novo? Um jeito diferente? Já tentou fazer de outra forma? Não Usar um tentou? caldo Knorr, né? Então, eu não gosto nem de falar disso, porque tem uma amiga minha que ela teve um problema muito grande recentemente na internet, porque ela pegou uma deusa africana. Ela é uma deusa do sagrado feminino. Esta amiga minha é uma bruxa mulher, e botaram ela no meio de um podcast com homens dessa religião, que estavam explicando para ela como que ela precisa cultuar essa deusa e que ela estava fazendo errado, porque ela ressignificou a forma de cultuar, porque a forma original envolvia machismo, envolvia mulheres serem inferiores, envolviam várias coisas absurdas. E ela ressignificou a deusa e eles falaram, mas você não tem noção como é que faz. Você tem que pedir para fulano te explicar. O babalorixá que te explica, e o cara, o homem, falando como é que é. E ela olhou para eles e falou: vocês já pararam para pensar que eu sou a única mulher que tá aqui e tô falando que é desse jeito? Por que vocês estão tentando me explicar? Aí eles, não, isso é um absurdo, na tradição não é assim, não sei o quê. E ela olhou para eles assim e disse: eu não estou nem aí para a tradição. Mas por quê? Porque essa amiga minha é ocultista. Ela é uma bruxa e ocultista.
Ela não faz parte da religião deles, não tem menor interesse em fazer parte da religião deles, não se importa com a religião deles. Ela sim buscou esse símbolo, entendeu esse símbolo, fez adaptações na forma de cultuar, na forma de evocar, invocar, sei lá, nem sei exatamente como é que ela trabalha, só tô dizendo até a parte que eu vi. E tá fazendo o trabalho dela e tem excelentes resultados. Uma bruxa fantástica, assim, com trabalhos incríveis. E o povo da religião mordido. Porque ela descobriu uma forma nova de ter acesso a essa entidade que eles não sabem. Eles nem sabem como fazer isso. Não sabem. Ela ainda disse para eles: vocês não fazem isso porque vocês não sabem. Mas é isso. Ela sabe. E ela aprendeu aonde? Com quem? Quem foram os professores? Mas esse bagulho de tradição é muito doido. Tradicionalmente, você sacrificava pessoas para deuses. Tradicionalmente, você escravizava pessoas. Tradicionalmente, a mulher apanhava do marido e isso era normal. Era tradição. Minha avó apanhou, minha mãe apanhou, então eu tenho que apanhar. Então, muita coisa que não é porque é tradição que é certo ou que é bom, não, tá? Então, tomem muito cuidado com esse negócio de, não, mas a tradição manda fazer. Tá, mas a tradição que você está querendo dizer é uma coisa que foi escrito lá 514 depois de Cristo e agora tem que ser assim pro resto da vida. 2000 anos depois a gente ainda está nessa não, a idade da pedra já passou, entendeu? Tradicionalmente se fazia fogo usando duas pedrinhas assim, ó, ou esfregando uma varinha de madeira. Hoje inventaram um negócio, uma magia chamada isqueiro. Os fogão novo aí não tem nem fogo, é indução. Então, assim, a tradição pode funcionar. Vai acender um fogo com um gravetinho lá. Eu quero ver quanto eu acendo de fogo antes de você. Com isqueiro, com qualquer outra coisa. Então, entenda que não é porque é tradição usar lamparina onde não tem energia elétrica que aqui eu tenho uma lâmpada elétrica na minha cabeça que eu não vou ligar, eu vou usar a lamparina. Entende? E aí a gente cai naquele efeito deles usarem sempre só o que convém, né? Da tradição. Porque o que não convém, eles abandonam. Os Né? sigilos de ouro você não vê quase ninguém usando ainda. Eu vejo a galera que imprimiu na impressora mais vagabunda que tem. Se é que o pessoal não faz no mimeógrafo, porque tem uns que, cara, a qualidade tão zoada que, pelo amor de Deus. Mimeógrafo, acho que o pessoal que escuta nem sabe o que é isso. Mas é muito sobre isso, sabe? Nesses lugares você não vai aprender de fato, não vai experimentar, fazer a experiência completa. Experimentar, quando eu digo, não é experimentar de degustar, é fazer a experiência, viver a experiência, fazer experimentos, né? Sair do campo das ideias e ir para o campo da prática real. Exato. Né? Porque eu posso falar para você, faz aí um altar, esse altar ele vai representar um pentagrama, cada ponta desse pentagrama vai ter um elemento, e você vai fazer assim, assim, assado. Isso é válido, né? Mas por quê? Porque magos fazem sistemas mágicos. Eu vou te ensinar um sistema mágico que eu fiz. Mas como que faz um sistema mágico? Isso você não aprendeu. Isso você só aprende dentro da ordem. Então, e é muito normal a gente soltar qualquer vídeo na internet, eu, você, o próprio perfil oficial do nosso templo, e aparecer um monte de hater lá, não, mas é marmotagem, não, porque não é assim e tal. Porque a pessoa só aprendeu dentro da tradição dela, entre aspas, ali, e acha que só aquela é a verdade absoluta. Nunca experimentou, nunca testou uma magia, inclusive, outro dia desse eu respondi um cara lá no teu perfil que, porque, como é que é? Magia de RPG de magia, sei lá. Tem um monte. Aí eu catei e falei, cara, quer testar? Bora testar. Inclusive eu posso fazer algo para você que você não precisa nem me dizer seu nome. Porque no perfil dele lá tava Zezinho da esquina 123, user 123. E falei, não preciso nem do seu nome, sabendo que você existe, a gente põe a prova. Aí você testa para ver se é RPG ou se é magia. Porque mas teve um no vídeo da minha iniciação que falou assim, nunca na minha vida eu botaria o pé nesse templo. Aí eu fico, que bom, então você nunca vai poder falar com propriedade. Simples. Né? Nunca porque vai inclusive poder a gente fala, é aberto até para os haters, né? Pode ir lá conhecer, filmar e sair falando mal na internet. Porque, e isso é uma coisa interessante, porque olha como o efeito é. Se você tá só entre as pessoas que validam você, você nunca vai conhecer os pontos de vista. Então você nunca vai poder de fato falar com propriedade. Tudo que você fala é uma crença sobre um lugar, sobre alguém, não a verdade. Então. Você acredita que é. E a trilha do nosso templo, que é o novo projeto aí que acabou de sair do forno agora, o que você tem a dizer sobre? Como isso pode agregar, o que tem de diferencial? O que eu tenho para dizer sobre? Bom, depois de eu frequentar o nosso templo por praticamente um ano indo presencial de Campinas a São Paulo, e ele surge depois, eu fiquei meio revoltado, garanto. Porque, assim, na verdade, o nosso templo, quando eu estava buscando algum lugar para aprender, eu fui atrás de algumas ordens. Onde eu moro, as que
não são secretas, porque obviamente secretas eu não sei, a não ser que alguém me convide, né? É Rosa Cruz e maçonaria. Eu tenho um problema com essas duas ordens, não no sentido de que eu não acho elas válidas nem legais. Acho, mas não era bem o que eu estava buscando. Primeiro E porque ainda assim, a maçonaria. maçonaria você precisa de convite. Né? Então, mas primeiro que a maçonaria não é abertamente uma ordem mágica. Eu nem sei se posso falar que ela é mágica. Enfim, eu não posso falar nada sobre ela porque eu não sou maçom, não estou lá. Se alguém é maçom, comenta aqui embaixo. A Rosa Cruz, eu acho ela muito engessada, muito cristã, muito. Não era o que eu estava procurando definitivamente. No pior dos casos, eu ia buscar ela, porque é o que tinha aqui. E tinha o nosso templo. Nosso templo é uma amiga minha bruxa que falou: Ó, o Nino Denani, ele tá com essa iniciativa do nosso templo lá em São Paulo, vamos visitar qualquer dia, não sei o quê. Um dia minha esposa viajou, eu fiquei. Ela foi com a irmã dela para algum lugar que eu não lembro onde. Eu peguei o carro e fui lá visitar. Ganhei um abraço da Maricota, que foi o melhor abraço que eu ganhei na minha vida quando eu cheguei. Que isso, a recepção é muito incrível do nosso templo, inclusive. E fiz parte do trabalho mágico. E eu lembro que quando eu fui pegar a ficha para participar, eu não queria nem ir para nenhum pilar. Ou eu queria ir em todos para ver como é que eles iam fazer, ou em nenhum só para ver o rolê, sabe? Eu queria ver como é que é. Porque eu já estava praticando algumas coisas, então eu queria muito ver como é que o povo profissional ia fazer. E aí abriu inscrição pro desenvolvimento mágico. Na verdade, eu já tinha feito inscrição pro primeiro desenvolvimento mágico, fui negado porque eu moro em Campinas e o nosso tempo é São Paulo, tá? Eu gosto de falar isso para jogar na cara. E aí eu fui, acho que pro terceiro que abriu, sei lá. Terceiro ou quarto que abriu o desenvolvimento mágico. E aí, nesse daí, me aceitaram, que eu falei, ó, eu tenho carro, tem como ir, então vocês vão querer me aceitar nesse rolê ou não? Falar, vem. Porque antigamente tinha escrito, né, se você não é de São Paulo, tal, a gente dá preferência pra quem é. Aí eu fui, não faltei nenhuma aula, só na formatura. Hoje eu não me formei. E. Já foi iniciado, tem a pedra de iniciação e não se formou. Entendi. Exato. Eu fui convidado para iniciar antes de completar o desenvolvimento. Mas eu faltei no dia da formatura. Eu fiz o desenvolvimento mágico, ele explodiu minha cabeça, porque, assim, é aquela coisa, tudo que eu li em vários livros foi me explicado em 2 frases, sabe? Tipo, assim, muito simples. Ele conectou muita coisa que eu tava lendo, muitos livros que eu já tinha lido. Ele conectou, ele foi aquilo que conectou tudo, que fez virar a chave, entender de verdade. E dentro do próprio desenvolvimento, eu abri atendimento para fora, já comecei a atender outras pessoas para praticar o que tava lá. Isso cresceu. E foi assim que eu cheguei no nosso tempo, com tudo isso. Em outras palavras, se a nossa trilha existisse antes disso, tudo isso teria sido mais fácil, porque eu teria feito online. Teria feito antes. Então, comigo não foi muito diferente. Porque assim, eu já conhecia a iniciativa desde o início, porque por ter amizade com o Nino, Tracy, Maricota e tal, já de umas décadas aí, já acompanhava eles e sabia. De 2021 a o início de 2024, eu tinha dado uma pausa da minha vida magística. Então, fui focar em outras coisas, eu estava fazendo outra faculdade e tal, então eu tinha dado um time ali, porque eu precisava desse tempo, entende? Tava reorganizando minha cabeça, mudando algumas coisas, e aí falei, por esse período não irei praticar. E aí, no início desse ano, eu resolvi voltar a praticar. Então, voltei a praticar, voltei para uma ordem, que eu estava adormecido nessa ordem, e aí, quando abriu o desenvolvimento, eu me inscrevi e era presencial. E aí fiz também todo esse rolê de ir para São Paulo, inclusive a gente vai junto, ir para São Paulo todo sábado, tá lá de quarta-feira e tal, e tá ali conectado. E quando você chega lá e é realmente uma família e a galera te abraça, mano, é muito bom você tá ali dentro, porque, cara, você acha que você sabe bastante coisa até você conhecer um Rafa da vida, até você conhecer um Léo da vida, Exato. que são, assim, uns dinossauros da magia. O Rafa é um ano mais novo que eu, mas assim, tem uma história dentro da magia gigantesca. O Nino é, acho que 7 anos mais velho que eu, mas é dinossauro da internet e da magia, entende? O próprio Dedes criou o planeta, criou o universo, as galáxias e tal, e tá lá. Então, cara, você troca experiência com a galera muito foda, de muitas vertentes diferentes, de muitos rolês diferentes e de muito conhecimento diferente, que isso é o mais legal. Por quê? Graças, por exemplo, a conhecer o Léo, que é luciferiano, e de conversa e tal, despertou em mim um interesse para conhecer, fui atrás de uma ordem luciferiana, e aí descobriram que eu estava atrás dessa ordem, a ordem entrou em... Não fui atrás de uma, e por ir atrás de uma outra ordem descobriu que eu estava procurando, e me fez o convite para participar. E agora eu estou participando de uma nova ordem, que é a luciferiana. Então... esse networking, esse rolê todo, só a magia te proporciona. Inclusive, essa ordem que eu faço parte, hoje, luciferiana, você já tem que ser magista, já ativo, e tem que vir no mínimo de pelo menos uma ordem. Você não entra lá cru. Então, eles não admitem lá dentro
pessoas que não têm um caminho magístico já antes. Porque o aprendizado lá dentro já é nível hard, já começa... É como se fosse uma pós-graduação da magia. Então, você vai aprender uns bagulhos que se você já não tiver uma base, você fica perdidaço, você não sabe o que tá acontecendo. Mas é muito da hora, velho, porque essa trilha, a pessoa pode estudar de Lisboa, dos Estados Unidos, de qualquer lugar do planeta que ela tiver, tendo acesso à internet, você consegue estudar. E aí tem a turma do Discord, que você vai conversar comigo, com você, com a galera do nosso tempo lá, debater ideias, trazer dúvidas, trocar essa experiência, que ela vai proporcionar uma sala do nosso templo físico no meio virtual. Como diz você, o Tecnomago agora, que é a galera da internet aí. E, cara, depois que inventaram magia do caos, pop magic, a tendência é cada vez mais vir sistemas diferentes de aprendizado e de prática também. Então, da pandemia para cá, ficou muito comum o ensino online. Então, muita gente hoje ensina as coisas que pratica online. Você tem cursos de diversas coisas que antigamente acreditava que tinha que ser presencial, que viram e falaram, não precisa, pode fazer remoto aí que vai dar certo. Isso, uma prova disso são os ritos coletivos que é feito pela internet, pela maioria dos magistas que eu conheço. E muito bons resultados. Há quem critique, porque na minha cabeça a pessoa para criticar ela só não sabe fazer, e por isso ela critica. E há quem gosta muito, porque dá muito resultado. Eu faço rito coletivo, você fez um, inclusive, sábado, maravilhoso. Para quem perdeu esse, deixa a dica aí, não perca o próximo, porque é maravilhoso. O bagulho te dá uma clareza do lado de abertura de caminhos que foi o seu, me deu uns insights, assim, uma clareza de mente muito boas logo em seguida. E, cara, eu tava acompanhando no meeting. Então, assim, a gente vai fechar os olhos para isso, a tecnologia tá aí, cada dia ganhando mais espaço. E proporcionando esse conhecimento chegar, vamos supor que tem um cara que vive numa comunidade ribeirinha lá no norte, lá no Amazonas, por exemplo, no Acre, que hoje você tem internet Starlink aí que chega no meio do mato, praticamente, em qualquer lugar. E essa pessoa quis aprender magia e tal, ela tem essa oportunidade hoje. E vai ter acompanhamento de perto como se estivesse sentado na sala de aula dentro do nosso tempo. Consegue fazer toda a trilha, e por isso chama trilha, porque é uma trilha mesmo de desenvolvimento. Você vai galgando passo a passo e vira um magista de verdade. Aprende magia de verdade, inclusive tudo isso que a gente falou até aqui. Práticas mágicas, ferramentas mágicas, de formas diferentes de realizar uma magia, de realizar um intento. Porque muita gente se perde na magia, nem é dentro da prática da magia em si, é nos intentos. Nas áreas cinzentas dos intentos. Pede para perder peso, perde uma perna. Porque a pessoa não entende que a magia não entende metáfora. E definitivamente, magia não entende metáfora. Ela vai sempre pela via mais fácil. E cabe a você, com experiência magística, tancar isso. Eu fiz um vídeo sobre isso e eu tô recebendo os comentários mais engraçados do mundo sobre isso, assim. É muito bom, porque esse vídeo bombou muito, assim, ele tá indo pra 60 mil visualizações já. E, assim, eu recebo comentários sobre... Isso é totalmente off tópico aqui do nosso episódio, mas eu preciso comentar sobre. Porque eu tô recebendo comentários do tipo, eu pedi pra perder peso e fiquei internado por 3 semanas. Eu pedi paz, eu tô até hoje em isolamento social. Sabe? Coisas assim. É muito bom, entre aspas, né? Porque é muito tenso os resultados que o pessoal tem por causa das áreas cinzas. Mas assim, eu tô me divertindo um monte com a galera comentando, porque eles estão comentando com um senso de humor legal, sabe? Então tá engraçado. É porque o achar graça da desgraça também é muito magístico. Inclusive, é um jeito de magia você entender que, putz, era só eu ter fechado essa brechinha aqui. Você transformar uma desgraça em algo bom é muito magia. Muito. Você ressignificar isso. E pra finalizar, senhor Místico ACOL ou Papo de Mag Zero, mago autodidata, é possível? É possível aprender magia sozinho? O que você acha? Cara, a auto-iniciação, ela é uma incógnita e tem uma linha muito tênue do que é possível, até onde é possível e o que é possível. Porque tudo é possível. É possível você ir para a China a pé, se você quiser, brother. Você dá uma apertadinha ali pelo trópico ali, pelo polo, você vai nadar uns 2, 3 quilômetros ali, vai passar, você chega. Mas não vai ser fácil a caminhada. É muito mais fácil você embarcar no avião aqui, voar 24 horas, chegar lá. De avião já é um rolê cansativo, imagina a pé, entendeu? Então é possível. Só que acho que às vezes o que você vai sofrer ali, quebrar a cabeça e fazer caquinha e tal, acaba dificultando muito o rolê. Então, possível fácil não.
Minha resposta para isso é bem parecida com a sua. É possível aprender magia sozinho? Depende. Em qual nível da magia a gente está falando? Aprender sistemas mágicos sozinhos? É super possível. Se você começar pela magia do caos, que é um pouquinho mais nova, que já vem com um pouco mais ali do que tem por baixo, é um pouquinho mais possível. Mas ainda tem muito mais coisa ali para você aprender. E eu vou usar de novo aquela ilustração. É um iceberg. Esse iceberg, você tem acesso a coisas que estão ali muito no topo dele, assim. Muito Mais para superficial, baixo, né? muito superficial. Mais para baixo tem uns negócios mais maneiro. E isso você não tem acesso a não ser com quem já está praticando. Isso é outra coisa que eu digo também sempre nos vídeos você só entende o que é magia de verdade depois que você faz ela dar certo. E aí vira uma chave na sua cabeça e fala: porra, isso é magia. Isso foi magia. Não adianta eu te explicar, não adianta eu falar para você que magia é você mudar a sua realidade conforme a sua vontade. Não adianta. Porque as pessoas mudam a realidade conforme a vontade várias vezes, sempre. Toda hora alguém faz isso. Mas você só entende o que é magia e como que você muda a sua realidade conforme a sua vontade, magicamente, é até difícil de explicar. Você só entende como é que é esse rolê depois você faz. A melhor definição de magia que existe é aquela que você dá pra magia depois você faz. E aí você percebe, puta, é muito isso. E a trilha da magia, nossa trilha, vamos voltar, nossa trilha. Não tem como você percorrer sozinho. Você tem a jornada do herói, você tem o tarô, você tem a cabala, você pode ter conhecimento sobre isso, você pode pesquisar sobre isso. Mas sozinho, ela é algo que você faz sozinho no sentido de ser solitário, que é você por você, mesmo dentro da ordem, os mestres eles deixam muito claro, ó, isso daqui é você por você, nós não vamos interferir. Mas quando você precisa chorar, tem alguém lá pra você ligar e falar assim, ó, tipo, chora aí, entendeu? Então, mas é aquele velho clichê, Nute, sozinho eu vou mais rápido, em grupo eu vou mais longe. É. Porque um apoia o outro, um dá força pro outro, um ampara. E eu sempre costumo dizer que hoje eu uso qualquer sistema mágico despreocupado, porque se na pior das hipóteses der caquinha, eu tenho a quem recorrer. Eu tenho mestres nos quais eu vou passar a mão no telefone, pode ser no meio da madrugada. O cara vai me atender pistola, me xingando, vai. Mas ele vai resolver o meu problema, saca? Então, assim, e isso a ordem te proporciona. Isso, e quando você está numa jornada sozinho e solo mesmo, auto-iniciado e tudo mais, você não tem essa possibilidade. Então, na hora que as coisas estão dando ruim ali ou caminhando para dar ruim, não tem ninguém para te alertar, não tem ninguém para instruir a ponto de, cara, por aí funciona, mas por aqui, ó, o resultado é muito melhor, é muito mais palpável, é muito mais rápido. Essa visão do todo você vai ter só dentro da magia. É só dentro da ordem, na verdade. E até, às vezes, os puxões de orelha é necessário. Porque uma coisa que eu já percebi, e isso no geral, a magia, quando a tua magia começa a dar certo, ela traz com ela uma soberba muito grande. E a magia, ela tende a ser egoísta com você. E egoísta a ponto de te isolar dos demais porque você começa a se achar muito foda. E essa soberba pode te levar para uma paranoia mística muito grande. Se você não tiver uns iguais ali que vai te puxar o tapetinho. Que fala, cara, não é bem por aí. Ó, não é bem assim. Pode fazer desse jeito? Pode, mas o resultado vai ser ruim. Então vem por aqui você brilha. Entende? E é coisa que você não acha livro nenhum que te conte. Saca? Você não vai ver isso em grimório nenhum. E a minha tendência, a minha intenção é deixar o meu grimório para a posteridade, para os demais. E para isso eu tenho que me cercar dos melhores resultados. Para me cercar dos melhores resultados, eu tenho que me cercar dos melhores magistas, entendeu? Bons mestres tendem a fazer bons aprendizes. E bons aprendizes tendem a ter ótimos resultados. Isso vale para a vida, porque a repetição ela leva à perfeição. Mas a repetição tola, ela leva cada vez mais ao emburrecimento. Porque se eu estou repetindo a mesma coisa errada sempre, eu vou estar cada vez mais entranhado no errado ali e por aí vai. Então, assim, cara, eu não sei o valor da inscrição, sei que é baratinho. Você passa primeiro por uma iniciação de aceitação e tem toda uma trilha. Você não tem a obrigação de ficar dentro. Então, você pode assinar e amanhã ou depois falar, não quero mais sair. Está dentro de uma plataforma que te possibilita estudar qualquer hora do dia ou da noite, de qualquer lugar do planeta. Então, se você está na China e quer praticar magia aos moldes do nosso templo, que é um templo arreligioso, porém lemos, entendemos e estudamos todos os tipos de magia, você tem a oportunidade de fazer isso hoje, através do site. Eu acho que está no perfil do Instagram, tem os links lá, né? Tem, no perfil do Instagram tem
posts lá também sobre a nossa trilha. Se você comentar eu quero, você vai receber um link ali com a inscrição para você poder participar. No site do nosso templo também tem inscrição. E outra coisa, a gente está, obviamente, aqui num podcast do nosso templo, então a gente está falando da nossa trilha, mas não quer fazer parte do nosso templo porque não gosta, porque viu a gente na internet e achou feio, não sei o quê. Leve em consideração o que a gente está falando aqui e vá aprender com uma pessoa séria. Não precisa ser do nosso tempo. Só busque alguém sério para você não ser uma pessoa que está sendo guiada por um cego. Porque tem muita gente que leu Dogma e Ritual da Automagia 1000 vezes, que é um sistema de 1457 a.C., e estão até hoje praticando o que tá lá, e não tem problema, o que tá lá tem o seu valor, é um clássico, é uma literatura clássica, mas magia evolui, né? Ela evoluiu, né? Não adianta você seguir aquilo para sempre, ou viver aquilo para sempre, coisas muito mais novas. Então tem uma porção de outros mestres aí que são interessantes para você aprender. Vá aprender, veja diferentes pontos de vista do nosso templo e fora do nosso templo também. Isso é uma coisa que aqui dentro a gente é muito levado a, tá? Então, o pessoal fala, vocês estão se apropriando da Umbanda, não sei o quê. Não, a gente é levado a conhecer a Umbanda. Existe uma pessoa que ela foi, eu não sei, tá, como que se diz, mas ela foi ministra da Umbanda, Babalorixá, sei lá, porque eu não faço parte desse paradigma. Mas ela foi por muitos anos e ela vai fazer de verdade um ritual da Umbanda agora dentro da ordem, para as pessoas verem como é que é, para elas compreenderem. Já tivemos, né, a presença do Alexandre Comino também, que faz parte desse paradigma, para as pessoas verem como é que é. E aí vai todo mundo falar mal da internet, quando verem as fotinhos, quando verem os vídeos, que falar que se apropriou. Mas não, hoje quem está dentro desse paradigma, lá dentro pode se expressar dessa forma. E se expressa mesmo. Quem está lá dentro e acredita em Exu, na hora da assunção arquetípica, a pessoa faz uma incorporação de Exu. Não é nem assunção de arquetípico, mas porque ela faz, porque ela é livre para fazer isso. E ela faz lá. E ela também frequenta o terreiro. Quem não frequenta, não faz. Faz outra coisa, faz outro rolê. E se quiser fazer também, tá tudo bem lá. A gente nunca vai impedir a pessoa, né? Quem impede são vocês que ficam falando mal aí. Então, eu acho que é isso. Eu acho que falamos bastante sobre mago autodidata. Você quer complementar com mais alguma coisa? Não, eu ia falar pra você colocar o comentário da Elga. Eu Elga achei ótimo. Gregório aí. Adoro que o ET Bilu está certíssimo. O melhor conselho é busquem conhecimento. O ET Bilu sempre esteve certo. Quando você vive no mundo, você percebe que o ET Bilu tá certo, significa que você tá chegando muito próximo do ocultismo real. Mas é isso, cara, porque assim, o buscar conhecimento, ele te tira da caverna. E o sair da caverna pode ser assustador de início, mas depois ele é libertador, Você tá? tava falando do Porque... Grimório, e isso daí, eu quero só complementar o que você acabou de falar e você já Tá. continua. Eu quero deixar o meu Grimório para as outras pessoas, mas eu quero que vocês nem joguem ele no lixo, porque eu quero que vocês façam o Grimório de vocês, caramba. Eu não quero que vocês fiquem lendo o meu Grimório e replicando ele, porque aquilo é o Não, que funciona para mim, não eu quero que leiam o meu e sigam como a Bíblia, porque eu sou esse cara. Me endeusem na posteridade. Até o Mas, Aleister Crowley pegou o livro da lei, tá escrito no final, queime essa merda. então, é isso que eu falo E o agora. povo, Ó, óbvio não que farei lá, do igual, Aleister Crowley. não farei igual o Crowley, não. Eu vou fazer o meu e falar assim, cultuem essa merda, porque a galera Me gosta disso. adorem, né? Façam uma estátua minha. Façam estátua minha e cultuem. Porque, cara, realzão, papo sério, agora é o conhecimento, a magia é conhecimento e o conhecimento muda a vida porque ele te priva de cair nas garras de charlatão, tá? Um bagulho que eu acho importante citar, eu comentei da questão da magia sexual, e tem algumas amigas próximas que no início das suas buscas caiu na mão de alguns charlatões que pediam inclusive fotos nuas falando que fazia parte do ritual e tudo mais. Então, assim, cuidado aonde vocês vão, principalmente nessa galera de TikTok, que surgiu, que não tem um Deixa igual essa para... galera de TikTok lá, eu sou a galera de TikTok. Tá, mas é isso que eu ia complementar. Não tem ninguém por trás para dar um respaldo. Porque tem muita gente que aparece do nada para lugar nenhum, sem eira nem beira, se auto-intitulando mestre de 75 coisas, mas não tem como comprovar nenhuma, tá? Assim, eu venho de ordens que você e outros irmãos aqui conhecem as ordens que eu vim, conhecem pessoas que vêm dessas ordens também que sabem falar de mim. Sim. Entendeu? E se você perguntar, porque assim, o mundo da magia ele é grande, mas é muito pequeno. É muito comum. Já aconteceu de eu estar em Curitiba conversando com um ocultista lá em Curitiba e citar o nome daqui de São Paulo, capital, e o cara conhecer, e nem ser um nome famoso da internet. É um cara de dentro de ordem, mas completamente discreto ali, não tem nada de relevância. E ser conhecido. Aconteceu um negócio que eu vou falar aqui. Vou falar codificadamente. Todo mundo que está escutando vai entender, mas eu não vou citar nomes nem nada. Essa semana
sentou uma pessoa do meu lado no meu trabalho, profano, onde lá eu sou o Rodrigo, não sou o Mago Régulo, e veio falar de magia comigo. O que foi muito assustador. Veio assim, você também tá fazendo, né? Eu descobri que não sei o que. Só que essa pessoa ela é bloqueada no meu Instagram de mago. Quase todo mundo lá é. E, enfim, de qualquer forma, isso vazou lá, mas a pessoa não descobriu por esses meios. Ela descobriu por meios de pessoas de ordens no geral aí. Provavelmente porque eu devo ter aparecido em algum stories do Nino, ou ele comentou, ou ele tirou uma foto e eu apareci, alguma coisa assim. Ele é mais famoso, né? Mais visto nesse meio. E isso chegou nessa pessoa que tava lá. Então ele é muito pequeno, esse mundo ocultista. Muito Sim. Então, pequeno. assim, cara, na dúvida, eu sempre comento assim, na dúvida, busque nomes de relevância no meio ocultista, porque você der um Google aí, você vê quem são os principais nomes. E essas pessoas do meio ocultista costumam ser muito acessíveis, entendeu? Nino Denani, Prace, vou falar dos Irmãos de Ordem aí, o Digo do satanismo, Zack Beckby do satanismo, tem uma galera que é muito acessível. Então, fulano aqui no TikTok tá falando que é isso e aquilo outro tá vendendo um curso aqui de iniciação ou de pacto. Cara, dá um Google lá, procura um desses nomes que eu citei aí, fala, você conhece fulano? Me procure o Nute, você conhece fulano? Realmente é isso aqui? Porque tem muita trapaça nesse meio, tem muito charlatão. E assim, quando você vai por caminhos que não são do ocultismo que são muito ocultos, alguma coisa não costuma dar certo. Caminhos ocultistas são muito ocultos, muito bom. Porque tem caminhos de ocultismo aí que só faz sentido naquele livro Filho do Fogo, né? Tem umas coisas que acontecem só pra uma galera. Lendas, né? Lendas que se propagaram por aí. Lendas urbanas das mais grandes. Mas é isso, cara. Eu acho que, o recado que eu tinha para passar hoje era esse. Tem alguma coisa a complementar aí do teu lado? Não, tirando o fato de que a primeira ordem que eu fiz parte, toda vez que alguém ia sair, o cara mandava um Daimon atrás, e esses dias eu descobri que ele tem um Instagram com um trolhão de seguidores agora, e tá lá vendendo pacto, vendendo coisas do tipo, e é um super charlatão daqueles da pior espécie possível, que se faz super autoridade. Não, então tome cuidado, é só isso. A ideia, repito, pode parecer que a ideia é botar medo, não é botar medo. Pratique, aprenda sozinho, leia livros sim, busque coisas sozinho, pratique, faça merda, aprenda a consertar suas merdas. Mas saiba que se você fizer sozinho, você vai ter que consertar sozinho. E você pode até me chamar lá nas minhas redes sociais, eu sempre tô ajudando as pessoas, até respondendo mesmo PV, tento ajudar de todas as formas possíveis. Chega uma hora que eu peço para marcar um atendimento, então não sou obrigado, mas até onde eu consigo, eu tento ajudar. Mas é sobre isso, pessoal. Vem ser nosso irmão George. Venha ser nosso prater. É isso. Vamos encerrar então? Vamos encerrar então. Tem algum recado para passar aí? Eu tenho recados para passar. Primeiro, siga o nosso maravilhoso editor desse podcast, que é quem vira a noite fazendo isso daqui acontecer e transforma isso daqui em algo minimamente escutável para vocês, porque é uma bagunça para quem assiste online, mas é muito divertido para quem assiste online. Então, quem quiser assistir ao vivo e online, entra lá no grupo do nosso templo. A gente sempre manda o link durante as gravações, você pode entrar, participar das gravações, vai estar sempre lá. E quem edita pra gente é o Viton Cake. Esse é o Instagram dele, @Viton, que é VUITTON, cake de bolo, CAKE. Eu acertei tudo hoje. Ele é o nosso editor, contratem ele, ele manda benzaço fazendo aqui nossa edição do podcast, em tempo recorde sempre. O meu Instagram é @mago.regulo e eu tô sempre lá para vocês que querem aprender magia e eu dou dicas muito incríveis desmistificando e explicando mesmo como que as coisas funcionam, para vocês não caírem por aí na mão de pessoas erradas. É isso, gente. Eu sou Anderson Oliveira. Muito obrigado pela companhia. Eu quero agradecer quem está aí no chat acompanhando ao vivo. Brunilda, Cas, a Elga, e se eu esqueci algum outro nome, o Álvaro, que eu vi aí. Alberto, desculpa, que eu vi aí. E se você quer saber como você faz para participar também, mandar comentário em tempo real durante a gravação, entra lá no nosso WhatsApp. No link da bio do Instagram, Nosso Templo SP e Nosso Templo BH, tem um linkzinho que direciona para o nosso WhatsApp. E aí lá dentro do nosso WhatsApp tem as comunidades e tem todos os grupos lá. Desenvolvimento e tal. É que assim, o desenvolvimento é para quem já está dentro. Mas tem os grupos abertos, então você pode participar. E sempre que tem gravação, a gente disponibiliza o link para esse pessoal lá, eles conseguem acompanhar os bastidores, ao vivo e a cores. Você quer fazer parte dessa doidice? Cola lá com nós. Chegou até aqui, curte, comenta, compartilha esse vídeo, manda para aquela tia chata que fala que tudo é do capeta.
manda pro grupo dos amigos aí, chama a gente do Zombeteiro, pode zoar à vontade, não ligamos. Inclusive, deixem nos comentários aqui, marmoteiros. Assistiu até aqui, comenta lá, marmoteiro. Ou vim pelo negão, que no caso sou eu. É isso, meus arrobas. Estou nas redes sociais aí como @místico.acol e @papo de mag 0. No místico.acol eu falo de tudo que é groselha, no papo de mag 0 eu falo de magia. E lá eu divulgo leitura de tarô, que eu faço, tarô negro, alguns atendimentos, trabalhos, e tiro dúvidas e faço vídeos fazendo piada com coisa séria. Dizem que com Deus não se brinca, mas com o capeta se brinca e bastante. Eu faço bastante brincadeira com ele. Ele nunca ligou. E é isso, meus doces. Beijão no coração de vocês aí. Ó, o Gabs, vim pelo negão. É isso aí, Gabs. Coraçãozinho pro seu. Queridos, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Não esquece de deixar o seu joinha nesse episódio, deixa um comentário, compartilha com todos os seus amigos que não sabem merda nenhuma sobre ocultismo, porque aqui eles vão aprender. E que Sofia nos guie. Que Sofia nos guie. Mais fogos pra vocês, hein? É isso.